Isso é inaceitável. Eduardo Vasconcelos bateu o punho na mesa de mogno, fazendo os relatórios tremerem. Como deixaram a situação chegar a esse ponto? O diretor financeiro engoliu em seco. Senhor, o Hotel do Rio... Não quero desculpas. Os números estão aqui na minha frente. Cancelamentos em alta, avaliações negativas, funcionários pedindo demissão. O que está acontecendo com o meu hotel 5 estrelas? Eduardo se levantou e caminhou até a janela panorâmica de seu escritório no último andar. Lá embaixo, São Paulo fervilhava, mas seus pensamentos estavam no Rio de Janeiro, onde seu hotel mais prestigioso estava afundando em problemas. Tem algo errado acontecendo lá, e vocês não estão me contando tudo, ele disse, virando-se para encarar sua equipe executiva. As reclamações são específicas demais. Hóspedes falando de funcionários desmotivados, serviços atrasados, até mesmo suspeitas de superfaturamento. Podemos enviar uma equipe de auditoria, sugeriu sua assistente. Não. Eduardo pegou seu telefone e começou a digitar rapidamente. Eles só vão mascarar os problemas enquanto os auditores estiverem lá. Preciso ver com meus próprios olhos. O senhor vai fazer uma visita surpresa? Melhor ainda. Ele mostrou a tela do celular, onde acabara de fazer uma reserva. Vou me hospedar lá como cliente. Carlos Almeida, empresário do setor têxtil. A sala ficou em silêncio. Todos conheciam Eduardo Vasconcelos bem o suficiente para saber que era inútil argumentar quando ele tomava uma decisão. Cancelem meus compromissos dos próximos dias. Digam que estou em uma viagem de negócios urgente. Ele começou a organizar alguns documentos. Ninguém, absolutamente ninguém, pode saber que estarei no Rio. Entendido? Sim, senhor, responderam em uníssono. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que às vezes precisamos sujar as mãos para limpar a casa. Eduardo pegou seu paletó. E podem ter certeza, vou descobrir quem está destruindo a reputação do meu hotel, nem que precise passar um mês me fazendo de hóspede comum. Enquanto saía da sala, Eduardo já planejava sua estratégia. Anos construindo um império de hotéis de luxo o tornaram conhecido como um perfeccionista implacável. Mas agora, pela primeira vez, ele teria que ser o oposto de si mesmo. Discreto, comum, invisível. Só assim descobriria a verdade por trás dos problemas que ameaçavam seu legado. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Vasconcelos Luxury Hotel. Marina sorriu, seus olhos castanhos focados no novo hóspede. Em que posso ajudá-lo? Reserva em nome de Carlos Almeida. Eduardo respondeu, ajustando os óculos falsos que completavam seu disfarce. Por um momento, sentiu um frio na espinha ao notar Marina franziu levemente a testa ao olhar para ele. Será que o reconhecia? Ele havia aparecido em algumas revistas de negócios e seu nome não era exatamente desconhecido no setor. O senhor já se hospedou conosco antes? Marina perguntou educadamente. Eduardo forçou um sorriso. Não, é minha primeira vez aqui no Rio a negócios. Marina assentiu, aparentemente convencida, e voltou ao sistema. Eduardo soltou a respiração que nem percebeu estar prendendo. Sua reserva está confirmada, Sr. Almeida. Suíte executiva no 15º andar com vista para o mar. Ela começou a preparar os documentos do check-in. Preciso de seu documento e de um cartão para garantia, por favor. Eduardo entregou os documentos falsos que havia providenciado. Seu coração acelerou levemente. Era a primeira vez que usava uma identidade falsa, mesmo que por um motivo nobre. O senhor veio a trabalho ou lazer? Marina perguntou enquanto processava seu registro. Negócios, ele respondeu, observando discretamente o movimento do lobby. Sou do setor têxtil. Um funcionário passou apressado, carregando malas. Outro atendia um telefone que não parava de tocar. Eduardo notou que havia apenas 2 recepcionistas para um hotel lotado. Jorge, Marina chamou um mensageiro que passava. Pode levar as malas do Sr. Almeida para a 1506? O rapaz hesitou, parecendo sobrecarregado. Só um momento. Tenho que atender primeiro o... Deixe, eu mesmo levo. Eduardo interrompeu, pegando sua mala. Não preciso de ajuda. Marina pareceu constrangida. Me desculpe, senhor. Normalmente temos mais funcionários, mas hoje... Não se preocupe. Ele sorriu, tentando deixá-la à vontade. Prefiro assim. Enquanto Marina finalizava seu check-in, Eduardo observou mais detalhes. O mármore do piso estava sem brilho. Havia uma mancha discreta no papel de parede. Pequenos sinais de negligência que seus olhos treinados captavam facilmente.
Aqui está sua chave, Sr. Almeida. Marina entregou o cartão magnético. O café da manhã é servido das 6 horas às 10 horas no restaurante principal. Temos também room service 24 horas, academia, spa. Obrigado. Eduardo a interrompeu suavemente. E se eu precisar de alguma coisa? Pode ligar para a recepção a qualquer momento. Estarei aqui até às 22 horas hoje. Eduardo pegou sua mala e caminhou até os elevadores, sua mente já processando tudo que havia notado em poucos minutos. A recepcionista era competente, mas estava claramente sobrecarregada. Os funcionários pareciam tensos, correndo de um lado para outro, e os pequenos detalhes de manutenção negligenciados eram inaceitáveis para os padrões Vasconcelos. Vamos ver o que mais você está escondendo, murmurou para si mesmo enquanto entrava no elevador. Eduardo jantava sozinho no restaurante do hotel, estrategicamente posicionado para observar tudo. Seu prato de risoto demorou 40 minutos para chegar, tempo demais para os padrões que ele mesmo estabelecera. Com licença, uma senhora na mesa ao lado chamou o garçom pela terceira vez. Meu prato está frio. Sinto muito, senhora. Vou providenciar outro imediatamente. O garçom respondeu, visivelmente nervoso. Não quero outro prato. Quero falar com o gerente. Ela insistiu. Eduardo observou quando o gerente do restaurante apareceu, todo sorrisos. Em que posso ajudá-la? Isso é um absurdo. Paguei uma fortuna por essa hospedagem e a comida está horrível. Primeiro demorou uma eternidade, depois veio fria. O gerente começou a soltar desculpas ensaiadas, oferecendo cortesias. Eduardo reconheceu o padrão. Era mais fácil distribuir jantares grátis do que resolver o problema real. Na cozinha, visível através das portas de vai e vem, ele podia ver apenas 2 cozinheiros trabalhando. O restaurante estava cheio, mas claramente não havia pessoal suficiente. Seu café, senhor. Uma garçonete jovem colocou a xícara em sua mesa, quase derrubando-a. Suas mãos tremiam de cansaço. Há quanto tempo você está no turno? Eduardo perguntou casualmente. 12 horas. Ela respondeu baixinho. 3 pessoas faltaram hoje. Eduardo fez algumas anotações mentais enquanto terminava seu jantar. As reclamações dos hóspedes eram apenas a ponta do iceberg. Havia problemas sérios de gestão. Mais tarde, caminhando pelos corredores, ele ouviu uma discussão vinda da área de serviço. Aproximou-se discretamente. Os produtos de limpeza acabaram de novo. Uma camareira reclamava. Como vou limpar os quartos direito? Use o que tem, respondeu uma voz masculina, autoritária. Dilua com água. Mas isso não vai higienizar adequadamente. Você quer perder seu emprego? Então faça o que estou mandando. Eduardo sentiu seu sangue ferver. Diluir produtos de limpeza? Em plena pandemia? Aquilo era mais que negligência. Era criminoso. De volta ao seu quarto, ele começou a listar tudo o que havia observado. Funcionários sobrecarregados, falta de insumos básicos, gestão intimidadora, protocolos de qualidade ignorados. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua assistente em São Paulo. Mais 3 avaliações negativas postadas hoje. Eduardo respirou fundo. Em apenas um dia de observação, já estava claro que o problema ia muito além de funcionários desmotivados. Havia uma cultura tóxica se espalhando por seu hotel e ele precisava descobrir quem eram os responsáveis. Amanhã vou começar a investigar os gerentes, murmurou para si mesmo enquanto olhava a noite carioca pela janela. Tem alguém lucrando com esse caos e eu vou descobrir quem é. Era quase meia-noite, quando Eduardo decidiu descer até o lobby para pegar uma água. O hotel estava silencioso, com apenas algumas luzes acesas. No caminho, ouviu vozes vindas de um corredor de serviço. Por favor, me solta. Uma voz feminina sussurrou assustada. Eduardo parou, seu corpo tensionando instantaneamente. Qual é, Amanda? Só estou sendo amigável. Respondeu uma voz masculina que ele reconheceu como sendo de Ricardo, um dos gerentes. Eu preciso voltar ao trabalho. Trabalho? Você quer continuar trabalhando aqui, não quer? Então seja mais cooperativa. Eduardo se aproximou silenciosamente. Através do reflexo de um espelho decorativo, pôde ver Ricardo pressionando uma jovem funcionária contra a parede. Se você contar para alguém, Ricardo continuou, sabe o que acontece, né? Quem você acha que vão acreditar? Em mim ou numa camareira? Eduardo teve que usar todo o seu autocontrole para não intervir imediatamente. Como investigador secreto, não podia se expor. Mas como homem, seu sangue fervia. Eu tenho que ir. Amanda conseguiu se desvencilhar.
e saiu apressada, quase correndo. Ricardo ajustou o terno, satisfeito consigo mesmo, e seguiu na direção oposta. Eduardo esperou alguns minutos antes de sair de seu esconderijo. Seu coração batia acelerado, suas mãos tremiam de raiva. Em 15 anos construindo sua rede de hotéis, nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer sob seu teto. Na manhã seguinte, Eduardo observou Ricardo no café da manhã agindo como se nada tivesse acontecido. O gerente circulava entre as mesas, todos sorrisos para os hóspedes, enquanto as funcionárias desviavam o olhar quando ele passava. Mais café, senhor? Marina apareceu ao seu lado. Sim, por favor, Eduardo respondeu, notando como ela também evitava olhar para Ricardo. O gerente parece bem popular, comentou casualmente. Marina hesitou por um segundo. O senhor Ricardo é muito profissional, respondeu diplomaticamente, mas seu tom de voz dizia outra coisa. Profissional? Eduardo insistiu. Ele parece um pouco autoritário. Não deveria falar sobre isso. Marina baixou a voz. Mas tome cuidado com as reclamações. Aqui as coisas têm um jeito peculiar de funcionar. Eduardo observou Marina se afastar, sua mente trabalhando rapidamente. O comportamento de Ricardo não parecia ser um caso isolado. Havia um sistema de intimidação funcionando ali, protegido por camadas de hierarquia e medo. Preciso de provas, murmurou para si mesmo. Provas concretas antes de explodir tudo isso. Pegou seu celular e começou a fazer anotações codificadas. A investigação acabava de ganhar um novo rumo. Não era mais apenas sobre dinheiro ou má gestão. Era sobre abuso de poder, assédio e um sistema podre que ele, sem saber, havia permitido crescer. Então, você é do setor têxtil? Marina perguntou, enquanto servia um café para Eduardo no bar do hotel. Já passava das 22 horas. Seu turno havia acabado, mas ela aceitou o convite para uma conversa. Sim, tenho uma fábrica em São Paulo, ele respondeu, mantendo sua história. E você? Sempre trabalhou com hotelaria? Faz 5 anos, comecei como assistente de reservas em outro hotel. Marina girou sua xícara de chá. Mas tive que sair de lá. Problemas com a gerência. Eduardo percebeu sua hesitação. Que tipo de problemas? O tipo que ninguém quer ouvir. Ela respondeu com um sorriso triste. Mas agora preciso desse emprego. Minha irmã Sofia está prestes a entrar na faculdade. Você que cuida dela? Desde que nossos pais morreram há 3 anos. Marina endireitou os ombros. Mas ela é brilhante. Passou em primeiro lugar em medicina, vale cada hora extra. Eduardo sentiu uma admiração crescente. Enquanto ele investigava corrupção e má gestão, tinha diante de si alguém que representava exatamente o que seu hotel deveria valorizar. E aqui? Como é o trabalho? Marina hesitou. É complicado. Tem dias bons, tem dias ruins. Como hoje? Vi que você estava sobrecarregada na recepção. Sempre falta gente. Muitos funcionários pedem demissão. Outros são demitidos por motivos duvidosos. Ela baixou a voz. Mas não deveria estar falando disso com um hóspede. Pode confiar em mim. Eduardo se inclinou. Às vezes é bom desabafar. Marina o encarou por um momento, como se avaliasse se podia realmente confiar nele. Sabe o que é mais frustrante? Eu amo hotelaria. Amo cuidar dos hóspedes, resolver problemas, fazer parte das histórias deles. Mas aqui, o quê? Aqui parece que fazemos tudo errado. Tem algo podre, sabe? Algo que vai além da má administração. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Marina estava confirmando suas suspeitas. Por que não procura outro emprego? Não é tão simples. Depois do que aconteceu no outro hotel, digamos que algumas pessoas têm contatos demais no ramo. Ela olhou para o relógio. Nossa, já é tarde. Sofia deve estar me esperando. Posso te acompanhar até o táxi? Não precisa, moro perto. Vou andando mesmo. Eduardo a observou juntar suas coisas, impressionado com sua força. Ali estava uma funcionária excepcional, desperdiçada em um sistema que não a valorizava. Marina, ele chamou quando ela já se levantava. Obrigado pela conversa. Ela sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. Obrigada por ouvir, Sr. Almeida. Às vezes é disso que precisamos, não é? Alguém que realmente escute. Eduardo a viu partir, sentindo um aperto no peito. Pela primeira vez desde que começou sua investigação, não era apenas sobre números e relatórios. Era sobre pessoas reais, vidas reais. Eduardo encontrou Marina na cafeteria em frente ao hotel durante seu intervalo.
Ela parecia surpresa com o convite, mas aceitou. Não costumo tomar café com hóspedes, ela admitiu mexendo seu cappuccino. Considere uma exceção. Eduardo sorriu. Você parece precisar de uma pausa. Tão óbvio assim. Vi como aquele hóspede gritou com você hoje cedo. Você manteve a calma impressionantemente bem. Marina suspirou. Faz parte do trabalho. Mas às vezes penso em desistir. Ela confessou. Sabia que fiz curso de gestão hoteleira? Tenho especialização em atendimento ao cliente. Mas aqui parece que quanto mais você se esforça, menos reconhecimento recebe. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Era sua empresa, afinal. Por que não tenta uma promoção? Marina riu sem humor. Promoção? Aqui só sobe quem faz certas concessões. Que tipo de concessões? O tipo que eu não estou disposta a fazer. Ela respondeu firmemente. Já passei por isso antes. Não vou passar de novo. Eduardo observou enquanto ela olhava pela janela, perdida em pensamentos. Sabe o que é pior? Ela continuou. Eu realmente amo esse trabalho. Adoro ver um hóspede sair satisfeito, resolver um problema difícil, fazer a diferença no dia de alguém. Então por que não procura outro hotel? Não é tão simples. Marina bebeu um gole de café. O mercado hoteleiro é menor do que parece. As pessoas se conhecem e depois do que aconteceu no meu último emprego... O que aconteceu? Denunciei um superior por assédio. Ricardo Mendes, sabe? Eduardo travou. Ricardo? Marina assentiu. Ele trabalhava no Golden Palace. Quando fiz a denúncia, me demitiram logo depois. Depois soube que ele havia sido afastado discretamente, mas nunca formalmente acusado. Deram a ele uma carta de recomendação, e ele veio parar aqui. Eduardo passou a mão pelo rosto. E ninguém ligou os pontos? O setor hoteleiro é pequeno. Marina respondeu amargamente. Os poderosos se protegem. Eduardo sentiu seu estômago revirar. Quantas Marinas haviam sido silenciadas em sua rede de hotéis? E sua irmã? Como ela lida com tudo isso? Sofia é minha força. Marina sorriu genuinamente pela primeira vez. Ela está tão animada com a faculdade. Não posso desistir agora, não é? Preciso garantir que ela tenha um futuro melhor. Você é muito forte, Eduardo disse, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Não é força, é necessidade. Marina olhou para o relógio. Preciso voltar. Obrigada pelo café, Sr. Almeida. Foi bom desabafar. Eduardo a observou atravessar a rua de volta ao hotel. Seu disfarce nunca havia pesado tanto. Ali estava uma funcionária exemplar. Exatamente o tipo de pessoa que ele sempre quis em sua equipe, sendo desperdiçada e machucada por um sistema que ele mesmo permitiu existir. Eduardo passou a tarde em seu quarto, investigando no laptop. O nome de Marina o levou a uma série de documentos reveladores. Processo arquivado por falta de provas, murmurou, lendo os registros do caso de assédio que ela mencionara. Hotel Golden Palace. Mesmo gerente. Seus olhos se arregalaram ao ler o nome do acusado. Ricardo Mendes, atual gerente do Vasconcelos Luxury Hotel. Não é possível, Eduardo digitou freneticamente, buscando mais informações. Como contratamos alguém assim? As conexões começaram a se formar. Ricardo havia sido convidado a se desligar do Golden Palace discretamente, com uma boa carta de recomendação. Semanas depois, foi contratado para o Hotel Vasconcelos por indicação de um diretor regional. Protegendo um ao outro, Eduardo cerrou os punhos. Um círculo vicioso. Continuando sua pesquisa, descobriu outros casos envolvendo Ricardo. 3 funcionárias haviam pedido demissão em menos de um ano. Todas jovens, todas em início de carreira. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua assistente em São Paulo. Relatório financeiro atualizado na sua pasta virtual. Eduardo abriu os arquivos e começou a cruzar dados, mas nada parecia fora do comum à primeira vista. Tudo parecia perfeitamente regular. Era impossível que não houvesse falhas. Eles sabem como mascarar isso, murmurou, frustrado. Decidiu observar os funcionários da recepção. Notou que Jorge, o mensageiro, evitava contato visual sempre que Ricardo passava por perto. Durante o jantar, puxou conversa com Jorge e fez uma pergunta casual. Você já trabalhou aqui há muito tempo? 2 anos. Jorge respondeu baixando a voz. Mas tem coisas estranhas acontecendo. Funcionários que reclamam demais não duram muito. Eduardo sentiu o estômago revirar. Não era apenas corrupção contábil. Alguém estava manipulando tudo para parecer limpo.
Um arquivo em particular chamou sua atenção. Uma série de pagamentos aprovados por Ricardo para empresas fantasmas. Superfaturamento, Eduardo anotou. Mas ele não está sozinho nisso. Novas buscas revelaram que o diretor regional que indicou Ricardo também estava envolvido em casos suspeitos em outros hotéis. Eduardo encostou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Como CEO, a culpa era sua. Estava tão focado em expansão e lucros que deixou pessoas como Ricardo infiltrarem seu império. Marina, ele sussurrou. Você tentou alertar no Golden Palace e ninguém te ouviu. Levantou-se e foi até a janela. Lá embaixo podia ver Marina na recepção, atendendo hóspedes com seu sorriso profissional. Uma funcionária exemplar, lutando contra um sistema podre que ele, sem querer, ajudou a criar. Isso acaba agora, decidiu voltando ao laptop. Mas preciso fazer direito dessa vez. Começou a documentar tudo. Os desvios, as denúncias arquivadas, os casos de assédio. Não bastava demitir Ricardo, precisava expor todo o sistema que o protegia. Olhou novamente para a recepção. Marina digitava algo no computador, provavelmente sem imaginar que o homem que ela conhecia como Carlos Almeida estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Me perdoe, murmurou. Mas preciso fazer isso. Senhor Almeida, seu quarto está pronto. Marina sorriu entregando um novo cartão-chave. Eduardo havia solicitado trocar de suíte, uma desculpa para passar mais tempo observando a recepção. Obrigado, Marina. Você sempre tão eficiente. Apenas faço o meu trabalho, ela respondeu, mas suas bochechas coraram levemente. Eduardo sentiu seu estômago revirar. A cada dia ficava mais difícil manter o disfarce, especialmente depois das descobertas sobre Ricardo. Quer tomar um café depois do seu turno? Ele se pegou perguntando. Eu não sei se deveria. Por favor, gostaria de continuar nossa conversa de ontem. Marina hesitou, mas acabou concordando. Às 10, então? Eduardo assentiu e seguiu para seu novo quarto. No caminho, cruzou com Ricardo, que cumprimentou com sua falsa cordialidade habitual. Tudo em ordem com sua estadia, Sr. Almeida? Perfeitamente, Eduardo respondeu, controlando sua vontade de confrontá-lo ali mesmo. No quarto, voltou a revisar suas descobertas. Os arquivos mostravam um esquema complexo de desvios. Ricardo era apenas uma peça do quebra-cabeça. Seu celular vibrou com uma nova mensagem da assistente. Mais documentos encontrados. O esquema é maior do que pensávamos. Eduardo passou a tarde alternando entre observar o movimento do hotel e analisar as evidências. A cada hora, sentia o peso da mentira aumentar. À noite, encontrou Marina na cafeteria. Ela parecia cansada, mas seus olhos ainda mantinham aquele brilho determinado. Dia difícil? Ele perguntou. Como sempre. Ela suspirou. Mas não quero falar sobre trabalho. Sobre o que quer falar? Você. Marina sorriu. Está há dias no hotel e só fala dos outros. Qual sua história, Carlos? Eduardo sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome. Nome falso. Não há muito para contar, desviou. Sou apenas um empresário comum. Não, não é, ela discordou suavemente. Você é diferente. Observa tudo, se importa com as pessoas. É raro encontrar hóspedes assim. Eduardo engoliu em seco. Cada palavra dela era como uma pequena facada de culpa. Marina, eu... Sabe, ela interrompeu. Desde que começamos a conversar, tenho pensado muito. Talvez seja hora de uma mudança, de arriscar mais. Como assim? Estava pensando em denunciar Ricardo. Properly desta vez. Com provas. Eduardo congelou. Você tem provas? Algumas. E com sua ajuda, talvez... Minha ajuda? Você é empresário, entende de negócios. Poderia me ajudar a organizar as evidências, talvez? Eduardo sentiu o mundo girar. Ali estava ela confiando nele enquanto ele mantinha sua farsa. Marina, eu preciso te contar uma coisa. Mas antes que pudesse continuar, o celular dela tocou. Era Sofia. Preciso ir. Ela se levantou. Podemos continuar essa conversa amanhã? Eduardo apenas assentiu, palavras presas na garganta enquanto a via partir. Eduardo estava em seu quarto revisando documentos quando ouviu uma conversa através da parede fina do escritório administrativo ao lado. Já está tudo preparado. A voz de Ricardo soava confiante. A transferência será feita amanhã. E se alguém descobrir? Outra voz perguntou. Já cuidei disso. Aquela recepcionista intrometida, a Marina, vai levar a culpa.
Já plantei as evidências no sistema dela. Eduardo sentiu seu sangue gelar. Aproximou-se mais da parede. Mas ela tem uma ficha limpa, a outra voz argumentou. Melhor ainda, ninguém vai suspeitar que manipulamos os registros. Quando o dinheiro sumir, todos os rastros vão levar até ela. E se ela tentar se defender? Ricardo riu. Com o histórico dela, a garota que já foi demitida por causar problemas em outro hotel, ninguém vai acreditar. Além disso, ela precisa desse emprego por causa da irmã. Vai aceitar a demissão quietinha. Eduardo rapidamente pegou seu celular e começou a gravar a conversa. Não era a melhor qualidade, mas era algo. A transferência está programada para amanhã às 15 horas. Ricardo continuou. Assim que o dinheiro estiver na conta offshore, damos início ao processo de auditoria. Em 24 horas, ela estará na rua. E o valor? 2 milhões. Nossa maior operação até agora. Eduardo tinha ouvido o suficiente. Voltou para sua mesa e começou a digitar freneticamente em seu laptop. Precisava acessar o sistema do hotel antes que fosse tarde. Suas credenciais de CEO ainda funcionavam. Em minutos, estava dentro do sistema financeiro, rastreando as modificações recentes. Como suspeitava, alguém havia alterado os logs de acesso de Marina, plantando uma trilha falsa. Não dessa vez, murmurou, começando a fazer cópias de segurança de tudo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Marina. Podemos conversar amanhã, descobri algo estranho no sistema. Eduardo olhou para o relógio. 23h47. Em menos de 16 horas, Marina seria incriminada por um crime que não cometeu. Claro, respondeu. Que tal café da manhã? 8 na cafeteria? Perfeito. Eduardo passou as próximas horas documentando tudo. Registros originais, logs de modificação, a gravação da conversa. Estava montando um caso irrefutável. Mas enquanto trabalhava, seu coração pesava. Marina confiava nele. Estava prestes a compartilhar suas suspeitas. E ele ainda mantinha sua verdadeira identidade em segredo. Amanhã tudo acaba, prometeu a si mesmo. De um jeito ou de outro. Olhou pela janela, vendo as luzes do rio brilharem. Em algum lugar lá fora, Marina provavelmente estava em casa, sem ideia do que a aguardava, sem saber que o homem em quem confiava era, ao mesmo tempo, sua maior mentira e sua única chance de justiça. Marina Antunes, por favor, compareça à sala da diretoria. A voz soou no sistema de som do hotel às 14h45. Eduardo já estava posicionado na sala, junto com Ricardo e outros 2 gerentes. Seu coração batia acelerado. O momento que planejara havia chegado. Marina entrou pálida. O café da manhã que teriam combinado não aconteceu. Ela havia sido chamada mais cedo para uma reunião urgente. Senhor Almeida? Ela franziu a testa ao vê-lo. O que está acontecendo? Marina, Ricardo começou com falsa solenidade. Descobrimos irregularidades graves em suas operações no sistema. Como assim? Temos evidências de que você planejava desviar 2 milhões de reais hoje. A transferência está programada para... Ricardo consultou o relógio. Daqui a 10 minutos. Isso é absurdo, Marina protestou. Eu nunca... As provas são claras, Ricardo cortou. Seu login, suas senhas, tudo documentado. Eduardo observou as lágrimas começarem a se formar nos olhos dela. Então era isso. Marina se virou para ele. Por isso se aproximou de mim? Para me investigar? Não, Marina. Para investigar eles. Eduardo se levantou e caminhou até o centro da sala. O que está fazendo? Ricardo perguntou tenso. Meu nome não é Carlos Almeida, Eduardo anunciou. Sou Eduardo Vasconcelos, CEO desta rede de hotéis. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Marina levou as mãos à boca. Ricardo empalideceu. E tenho provas. Eduardo continuou abrindo seu laptop. De que você, Ricardo, e seus comparsas planejaram incriminar Marina para encobrir seus próprios crimes. Isso é ridículo. Ricardo tentou argumentar, mas sua voz tremeu. Eduardo reproduziu a gravação da noite anterior. Depois mostrou os logs do sistema, revelando como haviam sido adulterados. A polícia está a caminho, informou, assim como nossa equipe de auditoria. Ricardo tentou correr, mas seguranças já bloqueavam a porta. Marina, Eduardo se virou para ela. Me desculpe pela mentira. Eu precisava descobrir a verdade. Mas Marina não respondeu. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto enquanto ela o encarava com uma mistura de alívio e traição. Você me usou.
Não, Marina, eu... Não importa o que você diga agora, ela interrompeu, a voz tremendo. Eu já ouvi desculpas de homens poderosos antes. Eu sei que você não tem motivos para acreditar em mim, mas o que senti por você foi real. Marina deu uma risada amarga. É engraçado, porque eu achava que também era real, mas acho que eu nunca conheci o verdadeiro Eduardo Vasconcelos, né? Eduardo tentou falar, mas ela levantou a mão. Não agora. Não sei se algum dia. Eduardo quis segui-la, mas os policiais chegaram naquele momento. Havia depoimentos a serem dados, prisões a serem feitas, um esquema criminoso a ser desmontado. Enquanto observava Ricardo sendo algemado, Eduardo sentiu um gosto amargo na boca. Havia feito justiça, mas a tempestade estava apenas começando. Seu telefone vibrou. Senhor Vasconcelos, acionistas estão exigindo uma coletiva de imprensa, sua assistente informou. A imagem da rede está abalada. Eduardo suspirou. Era de se esperar. Quando um escândalo assim explodia, não havia como simplesmente seguir em frente. Marque para amanhã cedo. Ele respondeu. Vou pessoalmente responder a todas as perguntas. Marina não apareceu para trabalhar nos dias seguintes. Seu pedido de demissão chegou por e-mail, formal e direto, sem explicações adicionais. Eduardo tentou ligar, mas ela não atendia. Enviou mensagens que ficaram sem resposta. Até mesmo foi até seu apartamento, apenas para descobrir que ela havia se mudado. Ela tem razão em me odiar, murmurou para si mesmo, sentado em seu escritório temporário no hotel, agora em plena reforma administrativa. Na mesa, os jornais estampavam manchetes sobre o esquema de corrupção. Ricardo e seus cúmplices haviam sido presos. O diretor regional foi afastado. Investigações internas revelaram ramificações do esquema em outros hotéis da rede. Senhor, sua assistente entrou com mais documentos. Os novos contratos dos funcionários estão prontos para assinatura. Aumento salarial e benefícios implementados como o senhor pediu. Eduardo assinou mecanicamente. Havia promovido mudanças drásticas, melhores salários, plano de carreira transparente, canal de denúncias independente. Tudo o que deveria ter feito anos antes. Mais alguma notícia dela? Perguntou mesmo já sabendo a resposta. Não, senhor. Ela bloqueou todos os contatos da empresa. Eduardo dispensou a assistente e abriu seu laptop. Na tela, a última mensagem que enviara a Marina continuava sem resposta. Sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba. Cada conversa que tivemos foi real. Meu nome era falso, mas meus sentimentos não eram. Ridículo, pensou. Como podia esperar que ela acreditasse nisso? Ele havia se aproximado dela com uma mentira, ganhado sua confiança com uma farsa. O pior é que funcionou, disse para si mesmo. Salvei a empresa, peguei os criminosos, fiz justiça. Mas a que custo? Marina, a pessoa mais honesta e dedicada que encontrara em anos, agora o via como mais um homem poderoso que a havia usado e traído. Seu telefone tocou. Mais uma manchete sobre o caso. A imprensa estava tendo um dia de campo com a história do CEO disfarçado que desmantelou um esquema criminoso em seu próprio hotel. Herói corporativo, alguns o chamavam. Eduardo riu sem humor. Que tipo de herói destrói a confiança de alguém que só queria fazer a coisa certa? Levantou-se e foi até a janela. Lá embaixo, a nova equipe de recepção trabalhava eficientemente. O hotel estava se recuperando. Os hóspedes voltavam, as avaliações melhoravam. Mas a recepcionista de sorriso sincero e olhos determinados não estava mais lá. E sua ausência, de alguma forma, fazia todo o sucesso parecer vazio. Me perdoe, Marina, sussurrou para o vidro. Me perdoe por ter feito a coisa certa do jeito errado. Eduardo passou o mês seguinte mergulhado em trabalho. Supervisionou pessoalmente as mudanças no Hotel do Rio, implementou novos protocolos de contratação, reformulou a política de recursos humanos. Mas nas noites sozinho em sua suíte presidencial, seus pensamentos sempre voltavam para Marina. O senhor precisa descansar, sua assistente comentou uma noite, recolhendo relatórios espalhados pela mesa. Está trabalhando 16 horas por dia há semanas. Tem razão, ele respondeu automaticamente sem desviar os olhos do laptop. Encontramos outro hotel envolvido no esquema em São Paulo. Ela continuou. Quer que organize sua viagem? Não. Mande a auditoria, não vou mais me disfarçar. O gosto amargo daquela palavra, disfarce, ainda o perseguia. Em sua mesa, uma pasta chamou sua atenção.
Era o antigo currículo de Marina, com suas qualificações impressionantes que o hotel nunca havia valorizado adequadamente. Ela conseguiu outro emprego? Perguntou, tentando soar casual. Pelo que soubemos, sim. Hotel Boutique na Barra. Cargo de gerência. Pelo menos isso, pensou. Ela finalmente estava sendo reconhecida por seu talento. Eduardo tentou se concentrar no trabalho, mas as memórias o assaltavam. O café da manhã na cafeteria. As conversas sinceras. O brilho nos olhos dela quando falava de hotelaria. O hotel está diferente, comentou um hóspede antigo durante o jantar. Mais profissional, mas falta algo. Aquele toque pessoal, sabe? Aquela recepcionista que sempre resolvia tudo com um sorriso. Eduardo apenas assentiu. Ele sabia exatamente o que faltava. À noite, em seu quarto, pegou-se olhando antigas gravações das câmeras de segurança. Marina atendendo hóspedes, treinando funcionários novos, resolvendo problemas impossíveis com graça e eficiência. O senhor fez a coisa certa. Sua assistente tentava consolá-lo. Salvou dezenas de funcionários de serem explorados. Mas a que preço? A pergunta o atormentava. Seu celular vibrou. Outro prêmio empresarial. Outra homenagem por sua coragem em enfrentar a corrupção corporativa. Eduardo jogou o telefone na cama. Que valor tinham esses prêmios quando havia destruído a confiança da única pessoa que realmente importava? Talvez seja a hora de voltar para São Paulo, sua assistente sugeriu. Ainda não, ele respondeu, olhando pela janela. Ainda tenho coisas para resolver aqui. Mas ambos sabiam que não eram os problemas do hotel que o prendiam ao Rio. Era a esperança tola e persistente de um dia poder explicar, de ter uma chance de consertar o que havia quebrado. Mesmo sabendo que algumas coisas, uma vez quebradas, talvez nunca pudessem ser completamente consertadas. Marina ajustou o crachá de gerente em seu blazer novo. O hotel boutique era menor, mais acolhedor, e pela primeira vez em anos, ela realmente se sentia valorizada. Marina, Sofia entrou em seu escritório. Trouxe café. Você devia estar estudando anatomia. Marina sorriu pegando a xícara. Precisava de uma pausa e queria ver como você está. Marina sabia o que a irmã queria dizer. 3 meses haviam se passado desde o incidente no Vasconcelos, mas as feridas ainda estavam frescas. Estou bem, respondeu automaticamente. Vi ele no jornal hoje, Sofia comentou casualmente. Ganhou outro prêmio por expor o esquema de corrupção. Marina tentou ignorar o aperto no peito. Que bom para ele. Você nunca me contou direito o que sentia por ele, quando achava que era Carlos. Marina fitou a xícara de café, lembrando das conversas na cafeteria. Não importa mais. Claro que importa. Vi como você sorria quando falava dele. Era tudo mentira, Sofia, cada palavra, cada gesto. Tem certeza? Porque do jeito que você descreveu, parecia bem real. Marina se levantou inquieta. Ele estava interpretando um papel, fazendo seu trabalho de CEO. CEOs normalmente não passam semanas disfarçados só para pegar criminosos. Sofia. E não mandam 50 mensagens de desculpas depois. Marina parou. Como você sabe das mensagens? Vi seu celular antigo, Sofia admitiu, antes de você trocar o número. Isso é invasão de privacidade. É preocupação de irmã. Você não está bem, Mari. Está se escondendo atrás do trabalho, fingindo que não se importa. Marina voltou a sentar, subitamente exausta. O que quer que eu faça? Perdoe ele. Quero que seja honesta consigo mesma. Ele mentiu sobre o nome, sim, mas mentiu sobre tudo mais? Marina fechou os olhos, lembrando. As conversas profundas, o jeito como ele realmente escutava, como se importava. Não sei mais o que foi verdade e o que foi mentira. Então talvez seja a hora de descobrir. Sofia pegou sua bolsa. Preciso voltar para a faculdade. Só pensa nisso, ok? Depois que a irmã saiu, Marina abriu uma gaveta e tirou o jornal que havia guardado. Na foto, Eduardo Vasconcelos discursava em um evento, mas seus olhos pareciam distantes, cansados. Por que você não podia simplesmente ter sido honesto desde o início? Murmurou para a foto. Seu celular novo vibrou. Uma notificação do LinkedIn. Eduardo Vasconcelos havia visitado seu perfil. Marina fechou o aplicativo rapidamente, mas a dúvida já estava plantada. Em algum lugar entre as mentiras e as verdades, havia algo real. Talvez Sofia tivesse razão. Talvez fosse hora de parar de fugir e descobrir. O Congresso Nacional de Hotelaria estava lotado.
Marina circulava entre os estandes, coletando cartões e fazendo contatos para seu novo hotel. Marina Antunes. Ela congelou ao ouvir aquela voz. Virando-se lentamente, encontrou Eduardo Vasconcelos, o verdadeiro, sem disfarces. Senhor Vasconcelos, respondeu formalmente. Por favor, não, ele pediu. Sem formalidades. Prefiro manter a distância profissional. Marina, com licença, tenho uma palestra para assistir. Ela tentou passar, mas ele bloqueou suavemente seu caminho. 5 minutos é tudo que peço. Marina olhou em volta. Vários olhares curiosos os observavam. O famoso CEO e sua ex-funcionária, protagonistas do maior escândalo hoteleiro do ano. 3 minutos, cedeu. Ali fora, na varanda do centro de convenções, o barulho da cidade abafava as vozes do Congresso. Você está bem? Ele perguntou. Estou ótima, gerente agora, num hotel que não precisa de CEOs disfarçados para funcionar. Eduardo acusou o golpe. Merecido. O que você quer? Dizer que sinto muito. De verdade. Não pelo que fiz, mas pela forma como fiz. Ah, então não se arrepende de ter me usado? Não te usei, Marina. Sim, comecei com uma mentira. Mas cada conversa, cada momento... Para! Ela ergueu a mão. Não quero ouvir. Por quê? Porque não sei mais em que acreditar. Sua voz falhou. Você fez eu me sentir especial. Como se finalmente alguém me visse e me entendesse. Mas era tudo parte do plano, não era? Não. Ele deu um passo à frente. O plano era investigar o hotel, conhecer você, me aproximar de você. Isso nunca foi planejado. Marina sentiu lágrimas se formando. Seus 3 minutos acabaram. Marina, por favor. Parabéns pelos prêmios. Ela cortou. Fico feliz que sua consciência esteja limpa. Não está. Ele respondeu baixo. Não sem seu perdão. Marina o encarou. Sem os óculos falsos e o disfarce, ele parecia mais velho, mais cansado, mais real. Algumas coisas não têm conserto, Sr. Vasconcelos. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Sabe o que é pior? Disse sem olhar para trás. Às vezes ainda sinto falta do Carlos. Eduardo ficou sozinho na varanda, observando ela desaparecer entre a multidão do Congresso. O vento do rio bagunçou seus cabelos, trazendo memórias de cafés e conversas que pareciam ter acontecido em outra vida. Uma vida onde ele era apenas Carlos, e ela era apenas Marina, e nada mais importava além daqueles momentos. Marina estava organizando arquivos em seu escritório quando Sofia irrompeu pela porta. Você não vai acreditar, sua irmã ofegava. O Hotel Vasconcelos... Sofia, já falamos sobre isso. Não, você precisa ver isso. Sofia abriu seu tablet mostrando uma reportagem. Eduardo Vasconcelos havia transformado o antigo hotel em um centro de treinamento para profissionais de hotelaria. Bolsas de estudo integrais para funcionários de baixa renda, mentoria para mulheres no setor hoteleiro. E olha quem ele citou como inspiração. Marina leu a entrevista, seu coração acelerando. Aprendi com uma ex-funcionária que excelência sem humanidade não significa nada. Ela me ensinou que verdadeira hotelaria é sobre pessoas, não sobre lucros. Mari, não significa nada. Marina fechou o tablet. Ele está tentando consertar as coisas, transformando minha história em propaganda positiva. Sendo honesto pela primeira vez. Marina suspirou, pegando sua bolsa. Preciso ir. Tenho uma reunião. Mas ao invés de ir para a reunião, se viu dirigindo até a praia. Sentou-se na areia, observando o mar. Lembrou-se das conversas com Carlos. Não, Eduardo. Como ele realmente escutava. Como se importava. Será que tudo havia sido apenas uma atuação brilhante? Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. O centro de treinamento abre amanhã. Sei que não mereço, mas gostaria que você estivesse lá. Não como convidada, mas como consultora. Ninguém conhece melhor as necessidades reais dos funcionários do que você. Eve. Marina ficou olhando para a mensagem por muito tempo. O sol começava a se pôr quando finalmente respondeu. Por que eu deveria confiar em você de novo? A resposta veio quase imediatamente. Não deveria. Não estou pedindo confiança. Apenas uma chance de provar que posso fazer as coisas do jeito certo dessa vez. Marina mordeu o lábio pensando. Seu telefone vibrou novamente. E desta vez, prometo, sem disfarces, sem mentiras, apenas eu, apenas você, e a chance de fazer algo que realmente importa. Ela olhou para o oceano, depois para o telefone. As ondas quebravam na praia num ritmo constante, como as batidas de seu coração confuso.
Amanhã 9 horas, digitou finalmente. Mas não é um perdão. Não estou pedindo perdão, ele respondeu. Ainda não. Primeiro preciso merecer. Marina guardou o telefone, ainda sentada na areia. O sol tinha quase desaparecido no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Perdão não era fácil, confiança menos ainda. Mas talvez, apenas talvez, houvesse espaço para um recomeço. Não como uma história de amor, não ainda, mas como algo igualmente importante, uma chance de fazer a diferença. O centro de treinamento hoteleiro ocupava 3 andares do antigo hotel. Marina observou as instalações modernas, os laboratórios práticos, as salas de aula equipadas. O que achou? Eduardo perguntou, mantendo uma distância respeitosa. Impressionante, ela admitiu. Mas estrutura não é tudo. Por isso preciso de você, para garantir que não seja apenas mais um projeto corporativo vazio. Eles caminharam pelo espaço, discutindo ideias. Marina sugeriu mudanças, apontou melhorias. Eduardo anotava tudo, realmente ouvindo. Sabe, ela disse durante uma pausa, Carlos teria adorado isso. Eduardo a olhou surpreso. Era a primeira vez que ela mencionava seu alter ego, sem amargura. Carlos era parte de mim, ele respondeu suavemente. A parte que sempre quis fazer a diferença, mas não sabia como. E Eduardo? Eduardo está aprendendo, com seus erros, com suas escolhas, com você. Marina sentiu algo mudar no ar entre eles. Não era perdão, não ainda, mas era algo próximo de compreensão. As aulas começam semana que vem, ele continuou. 50 alunos bolsistas, pessoas que nunca teriam chance de uma formação profissional. E você quer que eu seja a diretora do programa? Salário, benefícios, autonomia total. Marina parou de andar. Por quê? Porque você sempre soube o que este setor realmente precisa. Eu só demorei para perceber. Eles chegaram ao terraço. O rio se estendia diante deles, belo e imperfeito como a vida real. Não vai ser fácil, ela disse. Trabalhar juntos depois de tudo. Eu sei. Vou discordar de você. Muito. Espero que sim. E não vou fingir que está tudo bem entre nós. Não estou pedindo isso. Marina respirou fundo, olhando a cidade. Em algum lugar lá embaixo, havia uma cafeteria onde meses atrás ela havia começado a se apaixonar por um homem que não existia. Ou existia. Aceito, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Café da manhã, toda segunda-feira. Nós dois discutindo o programa. Sem mentiras, sem jogos, sem disfarces. Eduardo sorriu. Não o sorriso corporativo do CEO, nem o sorriso charmoso de Carlos. Apenas um sorriso real, imperfeito. Combinado. Eles voltaram para dentro, começando a planejar o futuro do centro. Não como Eduardo e Marina do passado, com seus segredos e mágoas, nem como Carlos e Marina, com suas verdades pela metade, mas como duas pessoas que, apesar dos erros e das cicatrizes, ainda acreditavam que podiam fazer a diferença. E talvez, apenas talvez, no processo de transformar o sonho em realidade, eles descobrissem que alguns caminhos, por mais tortos que sejam, acabam levando ao lugar certo. 6 meses depois, Marina organizava a formatura da primeira turma do centro de treinamento. 50 alunos, 50 histórias de superação. Nervosa? Eduardo perguntou, entrando em seu escritório. Um pouco, ela admitiu, ajustando as pastas com os diplomas. Você vai fazer o discurso? Não, achei que você deveria fazer. Marina o encarou surpresa. Suas segundas-feiras de café haviam evoluído para almoços ocasionais, conversas honestas, um respeito mútuo que crescia devagar. Tem certeza? Quem melhor que você para falar sobre recomeços? O auditório estava lotado, famílias orgulhosas, alunos ansiosos, uma energia de esperança no ar. Marina subiu ao palco, suas mãos tremendo levemente. Na primeira fila, Eduardo a observava com aquele olhar que ela ainda não sabia decifrar completamente. Quando comecei em hotelaria, ela iniciou, achava que luxo era sobre mármore e cristal. Hoje sei que verdadeiro luxo é dignidade, é ter chance de crescer, de aprender, de recomeçar. Seus olhos encontraram os de Eduardo por um momento. Aprendi que às vezes precisamos perder o rumo para encontrar o caminho certo. Que perdão não é fraqueza, é coragem. E que mudança real começa quando paramos de fingir e começamos a ser verdadeiros. Depois da cerimônia, na calçada do centro, Eduardo a alcançou. Ótimo discurso. Obrigada. Por tudo.
Marina, ele hesitou. Nosso café de segunda. Sim? Poderia ser jantar dessa vez? O sol do rio se punha, pintando tudo com uma luz dourada. Marina olhou para o homem à sua frente. Não mais o CEO poderoso, não mais o Carlos do passado. Apenas Eduardo com suas imperfeições e sua honestidade duramente conquistada. Jantar parece bom, ela respondeu. Não era um final feliz. A vida real raramente tem desses. Era um começo, hesitante e imperfeito, como todos os recomeços. Ainda não confio totalmente em você, ela disse enquanto caminhavam. Eu sei. E não sei se algum dia vou confiar completamente. Também não sei, ele admitiu. Mas quero tentar merecer, dia após dia. Marina sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Como as ondas na praia de Copacabana, algumas coisas precisam de tempo, de paciência, de persistência. O amor, afinal, não vem com garantias. Vem com escolhas diárias, com verdades difíceis, com a coragem de ser vulnerável mesmo quando dói. Então, ela disse, onde vamos jantar? Que tal aquela cafeteria? Onde tudo começou? Marina assentiu. Era apropriado de alguma forma. Voltar ao início para começar de novo, desta vez sem máscaras, sem disfarces. Apenas 2 pessoas imperfeitas, caminhando lado a lado nas ruas do Rio, descobrindo que às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que nasce das cinzas de uma mentira. Não um amor de conto de fadas, mas um amor real, com cicatrizes, com dúvidas, com medos e principalmente com esperança. Queridos amigos que acompanharam essa história de amor, muito obrigado por chegarem até aqui. Se você também acredita que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar e que o amor verdadeiro nasce da honestidade, mesmo que o caminho seja difícil, deixe seu like e compartilhe essa história com alguém especial. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que misturam romance, drama e as complexidades das relações humanas. Me conta nos comentários. De qual estado ou país você está assistindo? Será que temos algum profissional de hotelaria por aqui que já viveu situações parecidas com as da Marina e do Eduardo? Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para vocês.